pode dizer amém nessa manhã? Nós somos do Senhor. Tudo que nós temos é dele, vem dele, é para ele. Louvamos ao Senhor nessa manhã por mais esse momento de alegria em sua presença, de louvor. Louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão, que está aqui neste lugar. Aqueles também que não puderem, que fazem parte dessa congregação e nos acompanham através das mídias sociais, principalmente do YouTube nessa manhã, que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui neste lugar. Irmãos, nós nessa manhã queremos dar continuidade à série de mensagem. Serão 4 domingos a respeito de um novo ano. E agora? Né? O texto base que foi utilizado, o texto de Colossenses, o capítulo 2, que vai falar que em Cristo habita todas as coisas, todas as riquezas, né? E na semana passada o presbítero Wallace esteve falando a respeito de esperança. E hoje nós queremos conversar um pouco a respeito do amor. Nos próximos domingos falaremos de paz e de riquezas. Mas hoje nós queremos conversar a respeito do amor. Será que eu consigo o texto da primeira carta de João, capítulo de número 4, aqui no telão? Enquanto isso, você procura na sua Bíblia, por gentileza, irmãos, o texto da primeira carta de João, capítulo de número 4. Não é o Evangelho, é lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João. Versículo de número 7. Até o 10 nós iremos fazer essa leitura. Amém, irmãos? Meu Deus, estou sozinho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7 do capítulo 4 da primeira carta de João diz assim, irmãos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Senhor, que a tua misericórdia mais uma vez nos cubra aqui neste lugar. Que a tua palavra seja ministrada, que o Senhor use a minha vida e com muita humildade eu me apresento diante da tua presença a fim de que possa ser instrumento em suas mãos para a edificação, ó Pai, do corpo do Senhor. Que a tua palavra possa ministrar, Senhor, as nossas vidas, o que é o verdadeiro amor. Ó Pai, nós podemos aprender isso diante da tua palavra, tendo em vista o seu sacrifício, ó Pai, que nos trouxe o maior exemplo de amor que pôde existir nessa vida, Senhor, na história da humanidade. Por isso nós te pedimos que nos conduza, Senhor, ó Pai, diante desse discurso, dessa pregação, a fim de que nossa vida mais um domingo, ó Pai, saia daqui edificado mediante a pregação da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto e o que eu queria abordar primeiramente é a respeito do que nós entendemos do que é o amor, né? Como se vira o ano e nós entramos dentro dessa série diante das expectativas, perspectivas que criamos ao mudar o ano. É um fato de que toda pessoa ela busca ser amada. Nós buscamos ser amados. Nós necessitamos ser amados. A nossa essência, ela deseja, ela busca ser aceito, ser amado, ser querido. E quando nós olhamos dentro do contexto da Bíblia Sagrada, nós entendemos que o amor que nós buscamos, nós temos uma referência, nós temos um exemplo. O mundo, ele busca um amor em coisas vazias.
O mundo ele busca amor em relacionamentos, e isso não é errado. Mas a forma em que depositamos a nossa esperança, ou a forma em que depositamos todos os nossos sentimentos, talvez seja um pouco equivocada quando fazemos isso diante das perspectivas humanas. E o que nós queremos conversar a respeito aqui dessa manhã é que o apóstolo João, ele trata a respeito desse tema na sua primeira carta, diante de um contexto em que a igreja estava atravessando, na qual muitas pessoas também falavam a respeito de amor. Se nós olharmos o tempo em que estamos vivendo, várias pessoas irão tentar conceituar o que é o amor. E nós somos muito tendenciosos a amar aquilo que nos faz bem. Isso é um fato. Nós somos muito tendenciosos a amar aquilo que existe diante de um sentimento de troca. É claro que quando começamos a um relacionamento, já é falado entre nós, irmãos, que o amor ele não surge de uma hora para outra. O amor ele surge com a convivência. O amor ele surge quando vai se passando os anos e você vai conhecendo um cônjuge, a pessoa que está do seu lado. O que acontece de primeira instância pode ser chamado de paixão, quando você bate os olhos e se encanta por aquela pessoa. Mas de fato o amor ele desenvolve diante de uma vida, diante de uma convivência, diante de um relacionamento que vai se passando no decorrer dos dias. Mas esse modelo de amor, ele começa a nascer, a se reproduzir diante daquilo que a pessoa que está do seu lado, ela oferece a você. E isso não é somente a respeito de um amor que se fala de marido e mulher. Isso também se fala de amizade, isso se fala de família, de pai para filho, de mãe para filho, para filha, independentemente qual seja a relação. O amor ele se dá diante de um desenvolvimento, de um relacionamento. Mas irmãos, nós não podemos deixar de destacar que esse amor também vai acontecer imperfeições durante o seu desenvolvimento e a sua caminhada. Quer ver a gente deixar de amar? A pessoa começa a ter uma mudança. A pessoa que está do seu lado, seja em relação à amizade, tinha uma postura diante de você, tinha uma conduta diante de você, um relacionamento contigo, mas esse relacionamento começa a mudar. A postura começa a mudar, começa a entrar coisas que não tinham antes, começa a fazer coisas que não fazia antes, e esse amor parece que vai se esvaindo e vai se acabando. Isso é natural do ser humano. O problema, irmãos, é quando nós depositamos toda a esperança da nossa vida, quando nós depositamos tudo aquilo que envolve a realidade, porque amor fala de sentimento, e o amor e o sentimento, ele vai conduzir a gente, mover a nossa vida em várias direções. Isso afeta até mesmo na questão do nosso trabalho, isso vai afetar em relação à nossa espiritualidade. Quando falamos de amor, estamos falando de algo que vai no profundo da nossa alma e que é capaz de movimentar e trazer mudanças em toda a nossa realidade de vida. Mas isso, irmãos, isso se dá diante daquilo que fomos alimentados e diante dos nossos desejos caídos. O nosso amor, ele não é um amor puro. O nosso amor, ele não é um amor que vem como um amor que Deus mostrou à humanidade em relação à sua pureza. Porque o que nós iremos ver aqui é que o amor de Deus, ele se manifesta à humanidade, mesmo que nós não tenhamos nada a oferecer. Eu disse aqui que o amor entre duas pessoas, um amor em uma família, um amor de um relacionamento, ele se desenvolve quando uma pessoa é capaz de oferecer algo, um sacrifício, um sentimento, algumas ações, algumas atitudes que são capazes de desenvolver o sentimento que está na outra pessoa para que tenha-se amor dentro desse relacionamento. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, mediante a isso, irmãos, o que é se falado de amor são muitas coisas. E em relação também ao Evangelho, muitas coisas são faladas. Já viu aquela história que se fala que Deus é amor e Ele te ama do jeito que você é?
Isso é muito falado hoje, né, irmãos? Também nós falamos que Deus é amor e jamais os textos bíblicos que apontam alguma coisa que recrimina a vida de uma pessoa, uma conduta, deveriam estar ali. Existem pessoas que querem arrancar da Bíblia alguns textos bíblicos porque vão diretamente, irmão, confrontar aquilo que elas entendem como amor. Daí o fato do amor ele ser corrompido. Daí o fato do amor humano, carnal, ele ter a sua corrupção, ele ter a sua forma errada de ser reproduzida e de ser vivida. Porque nós, como seres humanos, nós queremos encaixar a palavra amor, o sentimento de amor, diante daquilo que envolve a nossa realidade ou diante daquilo que vai nos trazer conforto. O apóstolo João, aparentemente, ele estava enfrentando um cenário, irmãos, parecido com o que vivemos. O que é importante dizer é que coisas que nós enfrentamos hoje, a igreja primitiva já enfrentava. Doutrinas falsas que nós ouvimos falar hoje, isso vem lá de trás. A diferença é que hoje nós temos os fundamentos das escrituras para combatê-las e essas doutrinas também que foram criadas lá atrás, elas continuam se desenvolvendo. O que o apóstolo João agora em sua experiência, já no final, já quase no final do seu ministério, ele escreve uma carta que combate diretamente aquilo que está acontecendo. Porque neste momento aqui que a igreja estava passando, atravessando, ela enfrentava muitos falsos mestres que estavam, irmãos, trazendo uma doutrina falsa e sentimentos falsos a respeito do que é o amor de Deus e a respeito do que eram as verdades sagradas para a igreja do Senhor. O apóstolo João agora, ele escreve essa carta, irmãos, dizendo que o amor de Deus, ele tinha que ser referenciado diante daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Paulo, no capítulo 5 da carta de Romanos, ele chega a dizer que o Senhor nos amou, ainda nós somos pecadores, irmãos. E ele chega a dizer que talvez alguém amasse o homem bom, mas o homem injusto, o homem pecador ser amado, o Senhor foi capaz de fazer isso por nós, irmãos. E o que o apóstolo João está mostrando para a igreja, a qual ele está escrevendo, ali na região da Ásia, é que essas doutrinas que estavam sendo pregadas, estavam sendo ensinadas, elas estavam extremamente equivocadas. João, ele usa, talvez a gente possa chamar da carta mais amorosa que nós encontraremos na Bíblia, porque ele usa a palavra amor cerca de mais de 40 vezes nessa carta que tem somente 5 capítulos. Isso quer dizer que João quer chamar muito a nossa atenção para a referência do que de fato é o amor. Irmãos, nós entendemos que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é algo que foge da nossa compreensão, porque quando Ele nos resgatou, quando Ele nos encontrou, nós não tínhamos nada a oferecer. E se pararmos para pensar diante do sacrifício que Cristo realizou para as nossas vidas, hoje o que fazemos diante dEle ainda não traria equilíbrio para esse amor. Mas João, ele está dizendo para a igreja que aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava ensinando, precisaria ser vivido na prática, evangelista Rodrigo. Ele está dizendo que as doutrinas que estavam sendo ensinadas, elas precisariam converter, elas precisariam estar ligadas diretamente a esse amor que foi referenciado por Cristo. O que João está dizendo para a igreja é o seguinte: vocês não podem falar que amam a Deus, mas viverem conforme, diferente daquilo que eles querem para você. Vocês não podem dizer que vocês amam a Deus, que vocês não veem, mas as pessoas que estão do seu lado, vocês não sabem, vocês não conseguem reproduzir, vocês não conseguem desenvolver um amor sobre a vida dela. O que esses falsos mestres estavam ensinando é que eles poderiam amar a Deus, é que eles poderiam viver diante do Senhor, mas não viver na prática esse amor. Diante de uma carta tão pastoral, o apóstolo João agora ele chama a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, a desenvolver um amor, irmãos, que vai além daquilo que esperamos. Isso não é errado que a gente busque amor em outra pessoa.
Não é errado que a gente busque aceitação diante do ambiente que nós vivemos, de forma alguma. Mas o errado é, irmãos, quando a gente não trata o amor que nós precisamos desenvolver, quando nós não olhamos para o amor de Cristo, irmãos. O que eu quero dizer nessa manhã, e vai ser uma palavra assim, mais reflexiva mesmo, chamando a nossa atenção, é que o amor que Cristo sente por nós, irmãos, o amor que Ele demonstrou, e a palavra vai dizer, é o amor que tem que ser referência na nossa vida. Se a gente for olhar para o amor que Cristo tem por nós, nós iremos olhar para a pessoa do nosso lado e entender que muitas das vezes, quando ela não tem nada a oferecer às nossas vidas, ela também precisa ser amada. Se a gente tomar como posse o amor que Cristo entregou por nossas vidas, nós iremos entender que as pessoas que talvez não tenham o jeito que nós aprovamos, que não tenham o comportamento que nós aprovamos, elas estão fazendo parte da nossa vida, elas também precisam ser amadas por nós. Se nós tomarmos o amor de Cristo como referência em nossas vidas, nós iremos perceber que pessoas talvez que façam coisas que desagradam, pessoas que talvez façam coisas erradas, mediante aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, elas também precisarão ser amadas por nós, irmãos. Se nós tomarmos posse do amor de Cristo realizado nas nossas vidas, nós entenderemos que nós também não deveríamos ser amados. Nós também não éramos dignos de ser amados. Nós também não éramos dignos de estar aqui neste lugar. Nós também não éramos dignos de ser chamados por Ele. Mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo nós temos pecado, mesmo nós cometemos coisas que não agradam a Ele, mesmo nós continuando cometendo coisas que continuam desagradando o Senhor, o seu amor não muda para com as nossas vidas, porque Ele nos amou de uma só vez, mesmo sem termos nada para oferecer a Ele. Ele derramou todo o seu amor naquela cruz em favor das nossas vidas, e por isso hoje nós somos amados por Ele. É isso que o apóstolo João está dizendo a essa igreja a qual ele está escrevendo. Ele está dizendo que o amor de Deus não é um amor isolado. Ele está dizendo que o amor dos irmãos não é um amor segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós criamos ou fomos criados a amar. Cada um dos irmãos tem uma história de vida, cada um dos irmãos tem um modelo de criação, cada um dos irmãos foi criado diante de um bairro, de uma sociedade, de uma cidade, e isso influenciou dentro do conceito daquilo que entendemos o que é o amor. Isso vai influenciar diretamente daquilo que entendemos de como devemos amar. Mas se nós, irmãos, tratarmos as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de vida, tratarmos a igreja do Senhor, a nossa família, segundo aquilo que nós pensamos do que é o amor, nós estaremos fadados a falhar. No momento em que a criação, no momento que o primeiro homem peca, a criação cai, dá uma queda, e nós agora estamos, irmãos, sobre efeito do pecado, irmãos. Só que a referência que nós temos do amor a partir da cruz do Calvário, ela passa a mudar. Porque o controle que o pecado tinha sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos conceitos, sobre as nossas ações, ele foi quebrado naquela cruz. E a cruz trouxe a possibilidade de agora a nossa referência se mudar. Através daquela ação que quebrou o jugo do pecado sobre as nossas vidas, trazendo libertação, ela trouxe consigo também a oportunidade de pegar o exemplo que representou, que foi a nossa salvação, para que assim nós possamos nos relacionar conforme o próprio Cristo fez em favor das nossas vidas. Quando nós olhamos para as pessoas que estão do nosso lado, quando nós praticamos o amor em nossas vidas e esquecemos de olhar para aquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou, nós iremos falhar. Porque se de um lado existe uma pessoa que tem referências, que tem questões a serem avaliadas para se de fato está sendo amado, ou avaliar o amor que será oferecido, do outro lado existe uma pessoa falha também, irmãos. E isso vai acontecer em todos os nossos relacionamentos. Isso vai acontecer em toda a nossa vida, durante a nossa caminhada, irmãos.
Porque nós éramos, irmãos, inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados. Nós éramos considerados inimigos do Senhor. O nosso coração estava segundo a nossa própria concupiscência. E na verdade, quando nós projetamos coisas para as nossas vidas, nós sempre baseamos diante daquilo que nos trará conforto. Nós sempre baseamos naquilo que vai trazer alegria ou conforto aos nossos corações. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que diante do ministério do Senhor, a sua declaração de amor não foi tão confortável assim para Ele, irmãos. O que nós precisamos avaliar no ministério do Senhor é que o seu ato de amor, a sua vida de amor, trouxe implicações para a vida dele. Trouxe complicações para a vida dele. Trouxe sofrimento para a vida dele. Trouxe rejeição para a vida do nosso Senhor. O seu ato de amor, a sua obra de amor, não foi tão confortável assim. Diego, por que você está dizendo isso? Porque nós amamos aquilo que nos traz conforto. Porque nós amamos aquilo que não nos fere. Porque nós somos capazes de praticar o amor, aquilo que agrada o nosso coração. Aquilo que não vai deixar a gente desconfortável. Aquilo que não vai trazer sofrimento para a gente. Nós somos tendenciosos, Luiz Felipe, meu irmão, a praticar o amor diante daquilo que não vai doer nas nossas vidas. Só que quando o apóstolo João, ele chama a atenção à obra que foi realizada pelo Senhor, ele está dizendo, você vai amar a pessoa do teu lado, mesmo que ela esteja te ofendendo. Você vai amar a pessoa que está do teu lado, mesmo que aquilo que ela está fazendo para você, você não considere como um ato de respeito e amor. Você vai precisar amar a pessoa do teu lado, que talvez ela passou a vida toda te ofendendo e falando que não te amava, mas é esse que você vai ter que amar. Você vai passar a amar as pessoas do seu lado, você precisa amar as pessoas do teu lado, que não tem nada para te oferecer, mas ainda assim você precisa amar. Você vai precisar amar pessoas que não têm a conduta do cristianismo, que talvez andem largado e até mesmo vão contra o cristianismo. Mas é esse que Jesus falou para amar, porque Ele falou que um novo mandamento vos dou. Que ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que Ele vai além. Ele fala para que a gente pudesse amar até mesmo os nossos inimigos. Irmãos, o Senhor foi capaz de praticar esse amor. Ele amou aqueles que o rejeitaram. Ele amou aqueles que feriram os seus sentimentos. Ele amou a mim e a você. Quando Ele sabia que você faria coisas, mesmo após ser alcançado pelo Evangelho, que não agradaria o seu coração. Ele amou a você, Ele amou a mim, mesmo sabendo que haveria fases das nossas vidas, que a gente se importaria mais com os nossos sentimentos do que com os sentimentos dele. Ele amou a você, Ele amou a mim, que mesmo sendo noivo perfeito, teria uma noiva que muitas das vezes não consegue refletir o amor que Ele nos ensina através da tua palavra. Ele amou a mim e a você, que muitas das vezes sabemos que Ele fez o seu sacrifício da cruz para nos dar vida e vida eterna, e muitas das vezes viramos as costas para a sua obra gloriosa, porque olhamos para os nossos sentimentos. Este é o amor referencial que o apóstolo João está escrevendo a essa igreja que está sendo atacada por falsas doutrinas, por falsas ideologias. Ele está dizendo, não é problema nenhum você buscar amor em outras pessoas, não é problema nenhum você querer ser aceito diante de uma sociedade que você está vivendo. O problema é que se a referência do seu amor estiver na referência humana, você será frustrado, você irá se decepcionar. Quer um segredo, quer uma solução para você não se decepcionar diante dos seus sentimentos? Aprenda a amar segundo o amor de Cristo Jesus. Irmãos, isso foi um sentimento
que esteve presente à igreja primitiva. Quer ver o que o Paulo disse quando ele está falando ao casamento? Ele disse: mulheres, respeitem os vossos maridos, sejam submissas aos vossos maridos. E o que ele fala para os maridos? Vocês, maridos, amem as vossas esposas como o quê? Cristo amou a igreja. O que ele está dizendo é que se você amar a tua esposa, segundo aquilo que você entende, segundo aquilo que você pensa, você vai falhar. Mas se você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, você entenderá que o seu amor precisa ser de sacrifício. Você entenderá que o seu amor precisa ter renúncia. Você entenderá que muitas vezes você amará, mesmo sem ser amado. Você entenderá que você deverá amar como um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, de ir até as últimas consequências, porque você tem uma missão para ser cumprida. Esse é o amor que permeava a vida dos apóstolos. Um amor que não se encaixa dentro do raciocínio humano, dentro do raciocínio lógico, dentro dos sentimentos caídos. O apóstolo João está convidando a nós, está convidando aos seus leitores a amarmos como Cristo. Um amor sacrificial, um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor que leva muitas vezes até a morte. Se coloque de pé nessa manhã. Em João capítulo 4, não a carta, o Evangelho, nós nos deparamos com um encontro glorioso do Senhor, irmãos. A mulher samaritana estava ali. A Bíblia diz que ela foi buscar água por volta de meio-dia, um horário incomum de buscar água no poço. Jesus ele ia para outra cidade, mas o texto é claro dizer que era necessário passar por Samaria. Tinha uma obra para se fazer. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam, isso é claro entre os irmãos. Mas Jesus vira para os seus discípulos e fala que ele precisava passar por ali porque ele tinha um encontro. Ele tinha uma necessidade, era necessário passar por Samaria. Ele encontra essa mulher, irmão, e ele começa ali a conversar com ela e pede água. Ela foi buscar na fonte água para beber, irmãos. Jesus disse para ela que se ela bebesse da água que ele desse, ela nunca mais teria sede. Ela fala para ele: Senhor, você não tem um cântaro, não tem um balde para tirar a água desse poço. E ele fala: se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse quem eu sou e o que eu tenho para te dar, se beber dessa água jorrarão do seu ventre rios de água vivas. Uma mulher que era rejeitada, que já teve 5 maridos, e parece que neles ela não encontrou o amor verdadeiro. E agora o que ela tinha não era dela. E ele quebra todo o preconceito, irmãos. Ele quebra toda a diferença. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles não tocavam os samaritanos. Eles mal passavam por aquela terra. Existia uma diferença entre eles. Existia algo já antigo, que nem era daquela geração, já veio lá de trás, lá nas separações, lá dos reis. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Jesus ensina tanta coisa, irmãos, em João capítulo 4. Ele quebra o preconceito, ele está conversando com aquela mulher que era rejeitada, que muitos não chegariam nem perto, irmãos. Era necessário ele passar ali.
Era necessário ele ter aquele encontro. E ele fala para ela que a partir daquele momento, se ela experimentasse da água que ele deveria dar, ela nunca mais teria sede. Irmãos, quando ele nos encontrou, nós não merecíamos ter um encontro com ele, porque o que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado. Mas assim como a mulher samaritana, ele quebrou o preconceito, ele quebrou a maldição, ele quebrou a inimizade que tínhamos entre nós e Deus. Era necessário passar em nossas vidas, era necessário marcar esse encontro com as nossas vidas, era necessário oferecer essa água que jorra do nosso ventre, para que nunca mais tenhamos sede. Talvez nós passamos a vida inteira buscando na fonte que aquela mulher buscava. Vivíamos como inimigos de Deus, tais como judeus e samaritanos. Mas no momento em que Ele nos encontrou, toda a maldição do pecado foi quebrada. Tudo aquilo que impedíamos de ser, que impedia as nossas vidas de ser amado, Ele quebrou naquele momento. E nessa manhã, mais uma vez, Ele nos lembra que a água que jorra no nosso ventre, que Ele nos deu, ela precisa jorrar, ela precisa tocar outras pessoas, ela precisa refletir na vida de outras pessoas, assim como nós não merecíamos, outras pessoas que estão ao nosso redor também não merecem, mas a água que Ele nos deu, sem merecer, é a mesma água que nós devemos oferecer às pessoas que fazem parte da nossa vida. Que nós possamos ter a mesma referência, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, que as pessoas que são rejeitadas, que as pessoas que parecem que não condizem com aquilo que nós achamos certo para a vida, para relacionamentos, que nós possamos refletir esse amor sobre a vida dessas pessoas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela largou o seu cântaro, largou o que estava fazendo, correu para dentro de Samaria e foi anunciar que ela teve um encontro com o Messias, irmãos. Imagina ela chegando dentro daquela cidade. Eu encontrei o Messias e ele disse tudo que eu estou vivendo. Disse que de mim sairia águas vivas, que eu não teria mais sede. Imagina aquelas pessoas dizendo: você? Você tem certeza que você está falando? Você encontrou com ele, ele marcou encontro contigo. Logo você, irmãos, esse é o nosso Cristo, irmãos. Ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que não precisam de cura, ele veio para os doentes, para aqueles que precisam ser amados por ele. As pessoas também olhavam para a gente e diziam: você? Sim, nós fomos amados por ele. E hoje, o nosso papel como discípulos do Senhor é negar tudo aquilo que se fala de amor, que não condiz com as Escrituras, e ter a referência do amor de Deus nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, com a referência do amor de Cristo. Um amor de sacrifício, um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor de morte. Vamos ao louvor. Ele me amou.
Declara o Senhor nessa manhã, declara o Senhor. Ele me ama. Diga forte para o Senhor. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor nas nossas vidas, Pai. Se não fosse o teu amor, nós não estaríamos aqui, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi ministrada aqui nessa manhã, qual o Senhor ministrou aos nossos corações, ó Pai. Que a referência que nós temos de amor está em Ti, ó Pai. O amor que nós necessitamos, ó Pai, e buscamos para as nossas vidas estar no Senhor. A partir, Senhor, dessa observação, a partir, Senhor, dessa inserção, ó Pai, no amor do Senhor, nós conseguimos reproduzir, Senhor, para os nossos irmãos, para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias, para as pessoas que nos cercam. Que a cada dia mais, ó Pai, o Senhor possa ministrar em nossas vidas o seu amor. E que nós venhamos nos apegar, Senhor, ao seu sacrifício, ó Pai. Como o maior exemplo de toda forma que devemos viver, ó Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, barreiras sejam quebradas, ó Pai. Ó Pai, que inimizades sejam quebradas, ó Pai. Que problemas sejam resolvidos, Senhor. Ó Pai, que o teu amor reine no coração da sua igreja, nas famílias, Senhor, aqui representadas, Senhor. Nós choramos, ó Pai, nessa manhã, crendo, Senhor, que o teu Espírito continuará trabalhando em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém.